Ó, gente, hoje a aula é sobre struct, a última aula, né, da gente, que não quer dizer, né, que a última aula acabou todos os assuntos em C. Tem muito mais assuntos em C, lista dinâmica, fila, pilha, coisas relacionadas a ponteiro que vocês viram na última aula, mas hoje a gente diz o que acabou o nível avançado de C. A partir para frente você já está se especializando na linguagem, tá certo? Então, o que é struct? Bora começar com o que é struct. Vocês lembram, algum de vocês estavam aqui na última sexta-feira, que eu falei o que era um vetor, certo? Você lembra o que era vetor? Um vetor é uma variável que ela tem várias variáveis dentro dela, certo? Vocês lembram disso, certo? Aí, só que eu falei para vocês que as várias variáveis do vetor, elas tinham que ser todas do mesmo tipo. Então, eu tinha que ter, por exemplo, se eu tivesse 50 vetores, eu tinha 50 inteiros. Se eu tivesse 50, um vetor de 50 char, eu tinha 50 char, né, de caracteres. Então, o que é uma struct? A struct vem justamente para isso, para a gente ter um tipo de uma variável, tá certo? Que ela tem outras variáveis de diferentes tipos dentro dela, tá certo? Então, a gente dentro dessa variável, a gente vai ter outras variáveis. Por exemplo, eu posso ter um inteiro, eu posso ter um char, eu posso ter um ponteiro dentro da minha struct. Então, vocês entenderam para que ela vem, né? Para ter diferentes tipos na mesma variável. Certo? É isso que é um struct. Vocês têm alguma dúvida no conceito? Não? Tranquilo, né? Em outras linguagens, pode ser chamada também as variáveis que estão dentro delas, as variáveis que ficam dentro da struct, elas são chamadas de registros. Tá certo? Só para vocês saberem. Então, bora lá. Aí, que nem eu falei para vocês, dá para ver? É uma variável que ela armazena outras variáveis de diferentes tipos de dados. Podem ser do mesmo tipo de dado. Eu posso ter 3 inteiros. Por exemplo, eu posso ter uma struct chamada data de nascimento. E dentro dessa struct eu tenho dia, data e hora. Tá certo? Dia, ano e hora. Entendeu? Tipo, eu posso ter do mesmo tipo também. Só que a lógica, né, é utilizar para diferentes tipos de dados. Tá certo? Vamos lá. Aqui é o jeito que a gente vai declarar uma struct no nosso programa. A gente vai utilizar a palavra reservada struct, tá certo? E aqui o nome dela. Aqui é um bloco de código, tá certo? E esse bloco de código você vai colocar justamente as variáveis que tem dentro da struct, tá certo? Então aqui ele denominou um struct chamada pessoa, certo? E nessa struct chamada pessoa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um ponteiro de char que vai ter um nome, que é chamado nome, certo? Vocês viram o ponteiro nessa aula passada, como é que funciona, que o ponteiro é nada mais do que um string, certo? Que é um vetor de caractere. Aí, daqui vocês vão ter também uma variável chamada idade de pessoa e uma variável chamada altura. E aqui, para finalizar, que é muito importante, eu sempre falei para vocês que quando a gente termina o bloco de código não tem ponto e vírgula. A struct é diferente, você vai ter um ponto e vírgula aqui. Tá? Então, depois que você abre e fecha, você ainda vai ter um ponto e vírgula. Tá certo? Essa parte é muito importante. Tranquilo, né? Vocês entenderam tudo que tem aqui? É. Sempre é isso. Quando o código tá faltando alguma coisa, geralmente é um ponto e vírgula. E aí, como é que a gente declara uma variável? Por exemplo, aquele struct, ela é um tipo de dado, certo? Ela fica como se fosse um tipo de dado. Assim como eu tenho, assim como eu tenho do tipo inteiro, certo? Eu digo int a, certo? Essa struct ela vai entrar como se fosse um tipo de variável, certo? Então, ou seja, eu vou denominar struct, aí eu vou colocar o nome dele, que é pessoa, struct pessoa A. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que vai ter uma variável A, que ela vai ser do tipo struct pessoa. Ou seja, o que é que vai ter na minha variável A? A minha variável A, ela vai ter nome, ela vai ter a idade, que nem eu mostrei aqui. Se fosse desse tipo, a minha variável A, ela teria um nome, uma idade e um float, uma altura, certo? Vocês entenderam? Entendi. Na parte do meu de ponteiro é como se for quero procurar a informação, aí uso o ponteiro. Não. O ponteiro, ele também pode servir como vetor de caractere. É só isso.
Aí, por isso que tá ali, certo? Aí, aqui vocês entenderam que eu estou utilizando minha variável A como se fosse um struct de pessoa, certo? Então, essa A aqui que eu vou ter, essa daqui de baixo, ela vai ter os mesmos variáveis daquela ali, tá certo? Vocês estão entendendo a ideia? Então, bora lá. Na outra. Ó, que nem eu mostrei para vocês, ó, eu vou ter o struct pessoa e o nome da variável, que aqui eu coloquei como se fosse A, tá certo? E ponto e vírgula, né? E bora, como é que a gente atribui o nosso valor? Por exemplo, na minha variável aqui, vocês estão vendo que tem A, né? Só que dentro de A eu tenho um nome, eu tenho uma idade e eu tenho uma altura, certo? Como é que eu faço para atribuir o meu nome aqui nesse A, certo? Ó, aqui vocês estão vendo no exemplo que vai ter o nome da variável ponto nome do campo. Ou seja, se eu quero que a minha idade desse A que eu criei seja 10, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A daqui que eu tenho, vou colocar um A, que é o nome da minha variável, vou colocar um ponto e eu vou dizer qual é o nome da variável que eu quero. Então vai ser A ponto idade, e essa idade que é igual a 15. Tá certo? Por exemplo, então agora a minha variável, a idade, ela tem esse campo dela como se fosse 15, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Vocês estão pegando a ideia do struct? Só, só de exemplo. Só. Eu não tenho 15, não. Deixa pra lá, a idade. Vocês entenderam aqui, né? Tranquilo a ideia. Então, eu acho que agora vai ser sim, utilizando o TypeDef. O TypeDef, ele vem para facilitar a nossa vida, tá certo? Por quê? Porque se vocês perceberam, aqui na minha struct eu vou ter o nome lá, eu vou ter assim, ó, no meu código. Eu vou ter struct pessoa, certo? Só que toda vez que eu criar uma variável com isso, eu vou ter que usar essa linha de código aqui, ó, struct pessoa. Toda vez eu vou ter que usar que ela é uma struct pessoa. E depois o nome da variável. E o que é que faz o TypeDef? O TypeDef, ele deixa a gente usar um apelido para esse struct, tá certo? É importante. A gente tem, ó, vocês podem ver a diferença que o TypeDef, ele deixa a gente usar um apelido. Então, qual foi o apelido que ele usou de pessoa? Ele usou aluno. Então, toda vez que eu precisar criar uma variável, é só colocar aluno, 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 e aqui eu criei uma variável do tipo aluno chamado aluno 1. Então aqui, se eu quisesse colocar isso aqui no meu código, eu colocava aluno1.nome. Vocês entenderam a ideia? Tipo assim, ele me deixa muito mais fácil. Ou seja, aqui vocês podem ver a diferença. O struct, toda vez que eu tinha que fazer chamado aluno, toda vez que eu tivesse que chamar uma variável chamada aluno, eu tinha que colocar struct pessoa aluno. Vocês viram que facilitou muito mais o meu código, deixou muito mais fácil. Porque aqui de uma linha vocês podem notar que não é muita diferença. Mas imagina vocês têm que fazer toda a variável que vocês criarem, vocês têm que colocar struct pessoa em vez de trocar por uma só palavra. Deixa o código muito mais conciso, muito melhor pra gente, tá certo? Bora fazer um pouquinho da parte prática, tá certo? Como é que funciona aqui na linguagem C, certo? Eu vou entrar no Draco, tá? O Draco tá funcionando, algum de vocês já conseguiu? Tá? Bora lá. Dá pra ver? Dá pra ver quem tá mais aí atrás? Tá? Show. Você melhorou? Show. Enfim, bora lá. Dá um CD backup aqui. CD, programa. CD.
Não. Ó, eu tava aqui fazendo um código antes de vocês chegarem. Bora terminar esse código. Ó, vocês não conseguem ver muito mais lá em cima, não, né? Vocês conseguem ver o meu include? Dá pra ver? Linha 3. Deixa eu. Melhorou? Melhorou? Sim. Melhorou? Ó. Aí aqui eu estou incluindo, certo? O std.h. Aqui eu estou criando a minha main. E aqui eu criei dentro da minha main um struct, certo? Aí vocês podem ver que eu usei o typedef, certo? E coloquei struct pessoa. E aqui de struct pessoa eu coloquei um ponteiro, certo? Coloquei um ponteiro de char, né? Que é o nome. Coloquei uma idade e uma altura, certo? Aí, aqui eu criei uma variável chamada aluno 1, certo? Eu criei uma variável chamada aluno 1 do tipo da struct, do tipo aluno. Então, bora lá ver como é que funciona aqui. Vou trocar isso aqui. Nome, aluno. Tá. Eu vou fazer aqui diferente. Eu vou tirar essa struct 5y5 yy. Eu vou colocar ela aqui, tá? Aí P, aí 5dd. Eu acho que eu esqueci de um. Eu esqueci daqui. Aluno. Certo? Tá. Eu só tirei minha struct da main, tá? Tipo, vocês já viram, né, a aula de função, que se eu coloco alguma coisa, nenhuma função, ela vai estar disponível em todo o meu código, certo? Vocês lembram disso? Então, eu consigo acessar esse struct daqui em várias outras partes do código, tá certo? Aí, bora fazer assim, eu vou criar uma função para ler o que tem aqui e vou criar uma função para printar, tá certo? Para ver o que tem dentro da struct e para printar o que tem dentro da struct. Eu acho que vai ficar. Não tá com ponto e vírgula, só que depois de aluno. Tá vendo? O ponto e vírgula tá depois de aluno. Não tá em depth struct, pessoal. Então, ó, tu tá vendo que aqui tá depois do meu apelido, tá vendo? Não, Como assim? Ah, aqui? Não, aqui não tem não. Não precisa, é só aqui no final. Tá certo? Então bora lá. Eu vou criar uma função, certo? Aí vocês sabem que para criar uma função eu preciso de um protótipo, né? Vocês lembram da aula de funções? Então, bora lá. Como é que a gente faz? Deixa eu alinhar isso aqui que tá muito feio. Tá? Esse aqui. Aí, como é que eu vou criar um protótipo? Eu vou criar um protótipo do tipo. Aí vocês vão ver, eu vou criar um protótipo, uma função do tipo aluno. Aqui vocês sabem que eu posso retornar. Agora vocês podem ver que eu posso retornar também um struct de uma função. Tá certo? Do tipo aluno, aí eu vou colocar o nome dela ler struct, o nome da função, ler struct. E eu vou receber um struct do tipo aluno. Certo? E aqui eu vou retornar aluno. Algum de vocês tem alguma dúvida do que eu fiz aqui, nessa daqui? Pode ser qualquer coisa que vocês não estão entendendo, pode falar. Preste atenção, vocês estão vendo tudo, né? Estão sacando tudo. Certo? É tranquilo para vocês. Eu só criei uma função, certo? Na real, eu criei a função, né? Eu queria criar um protótipo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu criar a função depois.
eu vou criar um protótipo, certo? E nesse protótipo eu estou retornando do tipo aluno. Vocês lembram que a função, eu posso retornar alguns tipos, né? Eu posso retornar inteiro, eu posso retornar char, né? Vocês lembram? Eu posso retornar ponteiro também de char, eu posso retornar outras coisas, certo? Só que agora eu estou pedindo para ele, eu criei um tipo de variável, certo? Como se eu tivesse criado um tipo de variável do tipo aluno, ou seja, eu estou retornando para minha main um valor do tipo aluno. Ou seja, esse valor que eu tenho, essa variável que eu estou retornando, ela vai ter uma idade e uma altura, tá certo? Vocês estão conseguindo pegar a ideia? Aí, bora lá. Aí, aqui eu vou criar outro protótipo, tá? Eu vou criar uma função do tipo aluno. Aluno não, eu vou criar um void, na real. Um void que vai ser printa struct. Nessa função, eu vou pedir para ele printar os valores que eu tenho dentro da minha struct, tá certo? Aluno, aluno, certo? Então, na minha main, eu vou deixar minha main para depois, tá? Depois eu explico para vocês. O que foi que eu fiz? Aí eu vou criar minha função, tá? Aluno, struct, aí do tipo aluno, que eu vou receber um aluno, certo? Aí, como é que eu vou ler esse struct? Eu vou vir aqui no meu aluno, vou pegar um printf, tá? Um printf, e vou colocar digite o nome do aluno, certo? Tá lembrando que é um ponteiro, né? Vocês lembram que ponteiro eu preciso alocar a minha informação, certo? Então, antes de tudo, eu vou dizer que aluno.nome, ele vai receber um casing, certo? De char. Aí vai ser a função calloc, que ela vai receber um valor. Eu vou colocar o tamanho 50 e size of char. Vocês viram a aula de ponteiro, né? Não sei se vocês lembram. Size of char. Vocês lembram da aula de ponteiro? Vocês lembram de tudo daqui dessa linha? Vocês conseguem ver daí? Que está mais longe? Vocês conseguem... Hã? Sim, sim. Deixa eu falar essa linha toda de novo para vocês. Aqui é como eu estou alocando na minha memória, certo? Aí o que é que eu estou fazendo? Isso aqui é chamado de cast, certo? Não sei se vocês lembram. Eu falei na última aula que isso aqui é que a função calloc, na real, ela retorna void. Ela não retorna nada. Ou seja, eu estou forçando para o meu programa voltar do tipo char, certo? Aí isso é chamado de cast. Aí aqui a função calloc, ela tem a função justamente de alocar, certo? E ela tem dois tipos de argumento, certo? O primeiro é a quantidade de espaços e o segundo é o tamanho do espaço, certo? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando 50 espaços de que tamanho? 50 espaços do tamanho de um char, que é um byte. Ou seja, eu estou pegando 50 bytes, tá certo? Bora lá. Aqui eu vou pedir para ele digitar o nome do aluno, então barra N aqui. Aí, aqui que tá. Como é que eu normalmente eu pego uma string, né? Como é que eu leio uma string? Aí, um scanf, certo? Eu acho que eu vou usar. Não, vou usar scanf mesmo. Vou usar scanf. Aí vocês lembram, é %s, certo? Aí, e aqui é o nome da variável. Aí que tá. Qual é o nome da minha variável? É aluno.nome. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Aí agora eu vou partir para o outro, certo? Vou pegar essas duas linhas aqui. 2y, vou dar um P, dar um P, opa, P. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a idade. Digite a idade do aluno. Aí aluno, ponto, idade, certo?
Alguma dúvida com isso? Só eu li um inteiro normal. Vocês lembram, né? Tá tudo certo. Certo? Vocês têm alguma dúvida com isso aqui? Com o aluno por idade? Vocês não entenderam? Ou por enquanto tá tranquilo? Certo? Tá. Então bora lá, fazer a mesma coisa de novo. Vou romper aqui. Como? É, e a altura, né? E a altura do aluno. Eu vou vir aqui, vou botar, sei lá, F, né? Aluno ponto altura. Certo? Aí agora aqui, o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar, dar um return, e o que é que eu vou retornar? Eu vou retornar aluno. Certo? Eu acho melhor eu até trocar o nome aqui, tá? Aluno 1, vou botar aluno 1. Acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Aluno 1, aluno 1, aluno 1, aluno 1. Certo? Aí vocês estão. Entenderam, né? Porque eu botei aluno 1. E agora eu vou criar minha próxima função. Certo? Vou criar minha função aluno é printa instruct e ela vai receber aluno e aluno 1. Certo? Tranquilo? Tranquilidade para vocês? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu só vou printar, tá? Eu vou printar printf. Aí eu vou colocar o nome do aluno. Eu vou colocar porcentagem S. E o nome do aluno é o quê? É aluno 1 ponto nome. Certo? É do tipo void, na real, print struct, não? Que eu especifiquei lá em cima. Acho que é do tipo void. É do tipo void. Aí eu vou colocar printf. É a mesma linha, certo? Eita, foi mal. A altura do aluno é porcentagem F. 8. Ponto. Altura. Certo? Tranquilo para vocês? Tranquilo até agora? Aí vocês entenderam tudo da função aqui que eu fiz, das duas funções. Vocês não entenderam alguma coisa do que está acontecendo aqui? Pode falar, não tem problema não. Eu repito de novo, não tem nada não. Vocês estão tranquilos? Então bora lá. Aí aqui, acho que aqui. Aí eu vou na minha função main, certo? Aí eu vou criar do tipo aluno, eu vou criar uma variável chamada aluno 1, certo? Aí o que é que esse aluno, aí o que é que eu vou fazer? Agora esse aluno 1, ele vai receber o quê? Ele vai receber ler struct como argumento e vai colocar ele mesmo, certo? Tá tranquilo para vocês essa linha aqui que eu escrevi? Vocês entenderam? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Não, vocês estão entendendo, não? Pode falar. Se vocês não estiverem entendendo, pode falar. Eu repito. Esse daqui, né? Ó.
que tu sabe que a minha lei struct, ela é do tipo aluno, ou seja, ela retorna alguma coisa do tipo aluno. Aí, ou seja, eu quero que meu aluno 1 receba esses valores que o usuário vai digitar, tá certo? Então, eu estou colocando ele aqui. Aí, só que como argumento, vocês lembram que aqui é um argumento, certo? É um parâmetro. Aí, esse parâmetro aqui, eu estou colocando ele aqui. Ou seja, porque aqui eu preciso de uma variável do tipo aluno. Aí, qual é essa variável que eu estou colocando? É justamente a aluno 1, certo? Então, todas as informações eu estou colocando nela e depois eu estou retornando para ela. Certo? Vocês pegaram a ideia? Tranquilo? E agora eu vou pedir para printar struct, print struct, e eu vou colocar aluno. Opa. É, basicamente isso. A ideia do código é armazenar, certo? Assim, é armazenar essas variáveis, certo? Esses valores das variáveis e printar eles, certo? É claro que isso aqui é um exemplo, mas, tipo assim, isso tem funcionalidade para sistemas muito grandes. Tá certo? Por exemplo, um sistema de universidade. Você vai ter várias e várias structs que têm um tipo complexo de dados. Por exemplo, um aluno na universidade tem o quê? Tem CPF, tem matrícula, tem várias informações, tá certo? Então, é para isso que serve a struct, para você trabalhar com um tipo de dado complexo que tenha várias informações ali reunidas, tá certo? Claro. Hã? stdlib.h, certo? Aí é que ele tá fazendo. Aí tranquilo? Exemplo. Não, segmentation fault. E aí, cara? Hum? Eu sou suspeito que eu como tudo, velho. Nunca comeu, mano? Uhum. Function. Destruct aluno ponto altura. Ah, tá, pô. Ai, ai. Eita.
O bolo. Não, esse é um bolo. Aí. Vocês puderam ver? Eu tinha. Dá pra ver daí de trás? Quem tá mais atrás aí, dá pra ver? Ó. Só explicando, deixa eu voltar aqui meu código. Ó, aqui ele é um porcentagem. Ou é comercial. Pronto. Aí, só para recapitular, né? Eu criei uma struct, certo? Que vocês sabem que a struct é um tipo complexo de dados que tem uma variável de outros tipos, tá certo? Então, aqui na minha struct eu vou ter um ponteiro de char, uma entidade e um float de altura, certo? Só para aí. Aqui eu tenho duas funções. Eu tenho uma função que está retornando o tipo struct, do tipo aluno, e aqui nessa função eu estou recebendo como parâmetro também uma variável do tipo aluno, certo? Aí, eu também tenho uma função que está printando esses valores. Aí, na minha main, eu declaro uma variável. Cadê minha main? Cadê minha main? Ah, tá lá em cima, não dá para ver. Na minha main, eu estou declarando uma variável, certo? Do tipo aluno, chamada aluno1. Eu estou alocando memória nela. E aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para utilizar as duas funções, ou seja, a lay struct e a printar struct, certo? Vocês entenderam tudo até agora, né? Aí, o que é que tem nessas duas funções? A lay struct, eu estou pegando as informações, certo? Do usuário. E na printar struct, eu só estou printando. Que nem eu falei, eu estou dividindo em funções, porque como eu falei na aula de vocês de funções, um código bem feito é quando a minha main só tem chamada de funções. Tá certo? E só para mostrar para vocês, aqui eu estou printando uma struct. Tá? Eu estou printando. Estou pegando o nome do usuário, eu estou pegando a idade do aluno e estou pegando a altura do aluno. Certo? Tranquilidade? Então, bora lá. Eu vou, sim, antes de tudo, eu vou pedir para ele printar .2f, tá? Ponto 2, certo? Aí vou dar um make, vou dar um... Aí o nome do aluno vou botar José, idade do aluno vou botar 15, e a altura do aluno vou botar, sei lá, 1,84. Tá certo? Aí vocês estão vendo, dá para ver que tá mais aí atrás? Dá para ver aqui? Aí vocês estão vendo ó, que o nome do aluno é José, a idade do aluno é 15 e a altura do aluno é 1,84. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Vocês estão tranquilos. Certo? Aí, indo mais, né, com o struct, deixa eu ver se no slide tem alguma outra coisa que eu esqueci de falar. Não tem, não. Na struct, ela pode ter também um tipo de dado, um tipo, né, de coisa que pode acontecer, struct aninhada. O que é isso? Struct aninhada é quando dentro da minha struct eu tenho outro struct, tá certo? Por exemplo, eu tenho, vocês perceberam, né? Deixa eu voltar para o código para ficar mais fácil. Se vocês estão vendo aqui, dá para ver, né? É o struct pessoa que eu tenho. Se dentro da minha struct pessoa eu tivesse outro struct, isso ia ser uma struct aninhada, certo? Por exemplo, se eu tivesse, além daquela pessoa, eu tivesse outro struct do tipo data. Deixa eu digitar até para vocês. Tivesse outro struct do tipo, sei lá, aniversário. Vou vir aqui, aí eu vou criar outro struct e vou criar em cima. Eu vou criar outro struct, certo? Aí vocês vão ver. Appdef, certo? Struct. Aí eu vou colocar, sei lá, e imagine que essa data é data de, sei lá, alguma coisa. Sei lá, aniversário, data aniversário, eu vou botar. Data aniver, certo? Aí, por exemplo, eu tenho um int dia e eu tenho um ano, certo? Certo? Tranquilo, né? Aí, aqui no meu typedef eu vou dizer que aqui o apelido dele vai ser data, tá? A data minúscula. Não, botar data maiúscula, data. Eita, data. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, né? Tranquilidade. Aí, aqui, dentro da minha pessoa, bora dizer que eu tenho
Além de tudo isso, além do nome, além da idade, além da altura, eu tenho variável de data chamada, sei lá, aniversário. Aí aqui eu tenho que botar ponto e vírgula, tá certo? Aí vocês entenderam? Então, toda pessoa, né, todo registro, todo variável que eu criar do tipo pessoa, além dessas três informações que vocês já viram, eu também vou ter outra informação do tipo data. E o que é a informação do tipo data? De data, eu vou ter dia, mês e ano, certo? Aí como é que eu faria para poder mexer com esses valores, certo? Que estão aí dentro. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, né, no meu código, além da scanf, eu venho aqui, ó. Aí, eu vou dar um printf, certo? Aí digite, sei lá, o dia do seu aniversário. Digite o dia do seu aniversário, certo? Aí eu dou um barra N aqui, dou um ponto e vírgula, aí dou um scanf. Aí como é que eu pego essa informação? Ela é do tipo inteiro, né? Aí porcento %d, vírgula, aí é comercial, aí como é que vai ser? Ela tá em aluno, certo? Ela tá em aluno 1. Ponto. Só que dentro de aluno, ela tá dentro de aniversário. Então vai ser aniversário e ponto a variável que eu quero, ou seja, dia. Tá certo? Então vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou entrando em aluno, peraí, deixa eu escrever. Eu tenho uma variável de pessoa, certo? Chamada aluno, certo? Eita. Uma variável chamada aluno, certo? Aí dentro de aluno, eu tenho uma variável chamada aniversário, certo? E dentro de aniversário, eu tenho uma variável chamada dia, tá certo? Então eu tenho que entrar, eu estou em aluno, ponto aniversário, ponto dia, certo? É isso que vocês têm que fazer no código de vocês. Hã? Dentro do aluno, criar a comunidade do nome, aí dentro do aniversário eles querem o mesmo. É isso mesmo. Aí dentro do aniversário ainda ficaria o dia, o mês e o ano, certo? E se vocês conseguem, vocês estão vendo que eu posso criar vários tipos complexos, né? Eu posso criar struct dentro de struct, dentro de struct, dentro de struct. Então eu posso deixar o meu código cada vez mais complexo, tá certo? Cada vez mais. Então, aí aqui, sei lá, momento, segundo, local, Dentro do aniversário também podia ter um chamado um ponteiro de chá dizendo o local do seu aniversário, sei lá, onde você nasceu. Então, é para isso que servem as structs, tá? Bora. Eu esqueci de dar ponto e vírgula. Aí pronto, tranquilo para vocês? O que é que eu tô fazendo aqui? Tá tranquilo? Deixa eu dar um 2YY, P. Quem é de Prog 1 usa isso aqui muito, viu? Eu acho que vocês nem precisam, eu acho, de acordo com os exercícios de programar, mas Prog 1 usa muito. Vai enjoar de fazer isso aqui. Aí o mês, eu vou colocar o ano. Mês, e aqui ano. Aí eu vou criar outra variável. Eu vou criar uma função, na verdade. Essa função void, aí ela vai printa aniversário. E ela vai receber uma data do tipo data aniversário. Aí aqui na função de printar, eu vou chamar a função vou chamar a função ó, printa aniversário
ponto aniversário, aí eu vou colocar aqui data, volume, aniversário. O dia do aniversário do Que isso? Bom, pessoal, vocês já entenderam, não foi a ideia? Aí aqui eu tô pegando, certo? Três inteiros, né? É pouquinho, pô. Vocês vão ver.
Aí, eu tô printando aqui, certo? O aniversário, o dia, o mês e o ano, certo? E aqui eu tô captando certo o valor e aqui eu tô printando na parte de baixo. Tá certo? Tá tranquilo? Tá, sua ligação. Eu que perdi uma lista grandão. Dava, mas assim. A gente tá vendo o conceito, né, pô? A gente tá vendo o conceito, pô. Hã? É o quê? Ah, por isso, mano. Tire Python de perto de mim, velho. Não. A oportunidade de aprender a verdade fácil. Não tem. Não vou ver a questão também. O quê? Visual. Dá. Tem uma biblioteca chamada Allegro. Só que assim, é bem mais limitado, tá ligado? Tem um trabalho, inclusive, em Prog 2. Vocês sabem que, inclusive, o trabalho de Prog 1, de final de curso, é um Pac-Man. Só que o Pac-Man, ele é, na verdade, um C, tá ligado? Um C andando pelo mapa. Aí os fantasmas é um G andando pelo mapa, tá ligado? Aí, tipo, então, só que ele é coloridinho, tá ligado? Só que tem uma função Allegro que você consegue desenhar mesmo as coisas. Você consegue. Você tá botando essa reais, né? Dá vontade, mas dois vai numa só. Dá vontade de já me esquecer, tá ligado? Não, então, mas o projeto de Prog 3 é em C++, pô. Aí de C++ você consegue fazer essa parte visual até aqui no servidor mesmo, tá ligado? Você compila e ele traz uma telinha com a parte visual, tá ligado? É diferente, não é? Não, pô, tranquilo. Tu já viu esse orientação a objeto? Então, aí é C com orientação a objeto, tá ligado? Aí, não só muda isso. E algumas funções são diferentes, tipo o print é diferente, o scanf é diferente, aí fica cout, fica cin, tá ligado? É diferente um pouquinho. Mas assim, não muda muita coisa não. E todas as funções de C funcionam em C++, tá ligado? Então fica tipo o stdlib, o math.h, tudo a mesma coisa, tá ligado? Ó, aí aqui eu vou digitar o nome do aluno, né? José, idade do aluno 15, altura do aluno, vou botar 1,84. 15 anos e 80. Aí 28, tá, sei lá, do 2, de, sei lá, 2008. Aí vocês estão vendo que deu tudo certinho aqui, ó. Do aniversário do Alan 28, 2, 2008, tá certo? Tá tranquilo? Vocês entenderam a parte de struct dentro de struct, que pode também ter, o projeto de Prog 1 é struct dentro de struct dentro de struct. Que o de Prog 1, o que eles utilizam é porque é a posição. Aí a posição ela tem um valor para x e um valor para y. Aí tem uma struct chamada pos, aí dentro dela tem x e dentro dela tem y. Aí depois de x tem outra coisa. Tem valor tipo parado, ponto x ponto parado. Tipo, aí target, né? Também é Valores dentro de valor. né, valores dentro de valores e valores. Pronto, é basicamente isso sobre struct, tá certo? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?